Bem-vindo ao Family Time. Meu nome é Naoto. Eu sou o Shin. Nós somos irmãos, só para constar. Somos irmãos. Neste vídeo farei previsões sobre quem vencerá o Super Rising 4, o grande festival de lutas do meio do verão. Conto com vocês. Conto com vocês. Acho que devo chamar de Super Rizan, né? É, mais ou menos isso. Recebi esse comentário, então me ensinaram. E eu pensei, então é assim mesmo. Sempre chamei de Show Rizin. Do jeito que estava mesmo. Na verdade, é Super Rizin. Bem, de qualquer forma, acho que entendi que é Super Rising. Entendi. A partir de agora vou chamar de Super Rising, ok. Então, deveríamos prever quem vai vencer? Estou realmente ansioso por este torneio. No final das contas, como em qualquer arte marcial, seja Ultimate Fighting, Championship ou boxe, quanto mais você assiste às promoções e pensa em como cada um vai vencer, como vai ser a luta, mais animado você fica. Mesmo nas lutas dos melhores do topo, se você não assistir às promoções, não consegue ficar ansioso. Por outro lado, se você acompanha tudo e assiste às promoções... E quanto mais você pensa sobre como vai ser, mais animado fica para qualquer luta. Eu tenho assistido bastante a isso. Como eu acompanhei as lutas, as promoções e tudo mais, estou realmente ansioso. Acho que vai ser um evento interessante. Fico curioso para saber qual será o resultado final. Acho que é esse tipo de curiosidade que acaba sendo despertada, sabe? É, exatamente. Como tem muitas lutas, vou mergulhar de cabeça mesmo. Ah, entendi. Então, Sadulaev, sim, o cancelamento foi a parte mais decepcionante disso tudo. Shin, quem é seu lutador favorito em Rising? Meu lutador favorito era o Sadulaev, mas como foi cancelado, ele provavelmente lutará com Karamov em setembro. Ah, entendi. Sim, e você pelo menos assistiu o Rising Confessions, né? Eu assisti? Eu disse, né? A Sakura Mirai não lutaria com o Sadulaev. Ah, é mesmo. Não, pera, você viu mesmo? É que o diretor executivo Sakakibara disse que quem vencer entre Kleber e a Sakura pode lutar com o Sadulaev, né? Ele não disse algo como preferir o Iramoto? Bom, ele disse que poderia ser o Yamamoto também, né? Mas dá pra entender, né? Estão seguindo caminhos diferentes. Sim, é uma questão de qual vai ser a luta maior, né? Não vai rolar. Mas talvez, se o Sadulaev lutar com o Karamov e o Karamov fizer uma boa luta, se o Sadulaev for derrubado e acumular bastante dano, aí talvez, tipo, um mês depois eles lutem, né? Isso é uma coisa arriscada a se fazer, mas, bom, aí com certeza eles vão lutar, né? Mas mesmo assim, acho que não vai acontecer. O ideal seria que depois que ela saísse, eu me tornasse campeão com o título de rainha ou algo assim. Bem, se o objetivo é se tornar campeão, esse é o jeito mais eficaz, né? Por isso é que eu quero ver, sabe? Sadulaev contra Mikuro Asakura. Acho que sou provavelmente o único japonês que pode torcer pelo Sadulaev de coração. E isso é legal. É verdade. Bem, mas se o Mikuro Asakura participar, acho que ele tem algo que faz a gente acreditar que pode vencer. É isso mesmo, então com certeza, sabe? Quero que o Mikuro Asakura vença o Kleber e enfrente o Sadulaev, mas provavelmente não vai acontecer, né? É isso mesmo. Sim, já falei isso antes. Não, mas depois que a luta acabar, é preciso ver como as coisas ficam. Porque, por exemplo, Mikuro Asakura contra Kleber... bem, acho que vamos falar sobre as previsões de resultado depois, mas se ele nocautear de forma unilateral e pensar, uau, eu sou tão forte assim, então... Bem, isso... Acho que vamos falar sobre as previsões de resultado depois, mas se ele nocautear de forma unilateral e perceber a sua força, talvez ele mesmo comece a achar que pode enfrentar o Sadulaev, e aí talvez ele vá mesmo. Com certeza, adoraria ver isso. Vai ser uma grande luta, né? Sim, vai ser uma grande luta. Será a terceira tentativa de título do Mirai Asakura, certo? É verdade, sim, com certeza. Dizem que a terceira é a vencida, então isso também é interessante. Mesmo que Karamov vença, eu poderia lutar com ele, mas não tô muito animado pra isso, né? É verdade, talvez isso seja ainda pior. Eu acho que esse seria um confronto ainda mais difícil pra mim, então já venho dizendo isso faz tempo do Sadulaev, que não tem ninguém no Rising que consiga vencê-lo. Bem, é um pouco desesperador, né? Então, se for para lutar com alguém, acho que seria legal lutar com Mikuru Asakura, porque animaria bastante. E além disso, como sou o único que torce pro Sadulaev, estou bem animado com isso. Acho que, especialmente no YouTube, não tem ninguém torcendo pelo Sadulaev. Sim, eu gosto bastante desses lutadores que conseguem nocautear. É um pouco diferente do Karamov, né? É diferente, sim.
Eu gosto desse estilo, mas dessa vez não vou poder ver, né? Mas acho que a luta do Sadulev vai acontecer em setembro, sim. Estou ansioso por isso. Certo, certo. Então, indo para o próximo. Bom, próximo na verdade, já que a ordem das lutas já está definida. Temos Taiga e Kuriaki. Sobre o Kuriaki, tanto faz quem ganhar, qualquer um dos dois pode vencer. E o Naoki, quem acompanha kickboxing deve saber, ele já venceu o Shiratori 2 vezes no Rizin, o que é algo bem impressionante. Agora ele está no artes marciais mistas e já conseguiu 2 vitórias seguidas por nocaute. Acho que foram 2 ou 1, não tenho certeza. Ah, mas sabe, Tenho a impressão de que ele está se saindo muito bem. então não é a estreia dele no artes marciais mistas. Não é a estreia dele. Ele já estreou, acho que venceu a primeira luta por nocaute e lutou mais uma vez, se não me engano. Desculpe, minha memória está um pouco vaga quanto aos registros. Há muito tempo atrás, nós treinamos juntos no Parastri, né? Fizemos uma entrevista e treinamos. Eu me lembro que o seu direto era muito bom. E antes do Cão Louco lutar contra o Shiroki Tatsuki, foi antes, né? Antes daquela luta. E se não me engano, ele venceu por nocaute com um chute baixo, certo? Um dos dois venceu por decisão unânime, aquele cão louco. Sim, lembro que ele ganhou convincentemente. É verdade, o Naoki-san era um cara legal. Já o cão louco parecia meio mal educado. Ele parecia mesmo um pouco com um cão louco. Era tipo um cachorrinho meio mal criado. Era exatamente como eu imaginava, sabe? Ah, era bem como eu imaginava mesmo, mas também era antes da luta, né? Antes da luta todo mundo fica tenso, então isso é totalmente normal. Isso é totalmente, sim, totalmente normal. Além disso, era dia de sparring, então todos estavam ainda mais focados. Sim, eu realmente não estava falando como se fosse uma crítica, então acho que foi exatamente como pareceu, e isso é algo bom também. Então, bom, eu não entendo muito bem, mas quero que Naoki-san continue se esforçando. Sim. Ok, então vamos começar pelo torneio? A primeira luta é Hiroya contra Motoya, né? Oh, é a primeira luta mesmo. Parece que sim. Então isso significa que já vai começar com tudo, não é? O que você acha? Então como será que vão ficar as probabilidades disso, hein? Vai ser bem unilateral. Com certeza vai ser assim, né? 1,2 para Motoya, 3,5 para Hiroya. Achei que o Hiroya teria mais torcida, então achei que as chances dele subiriam um pouco mais. Mas, bom, no fim das contas ficou assim mesmo, né? Ah, mas o fato de ele ter descido para o peso mosca também influencia nisso. Isso. É só isso mesmo. É a primeira vez em 9 anos que você está no peso mosca, né? Como posso dizer? Bem, tem a questão da idade também. Então é um pouco difícil, mas basicamente são poucos os casos em que baixar de categoria dá certo, mas também existem casos de sucesso, né? Por exemplo, no Ultimate Fighting Championship, o José Aldo é um veterano já com bastante idade, mas conseguiu baixar de peso com sucesso e mostrou uma boa performance. Com certeza. Sim, fisicamente ele até que é grande, mas não parecia ser tão forte assim, sabe? Yuki Motoya. Ele não parecia ser tão musculoso assim, né? Então, acho que ele consegue, mas não dá pra saber que tipo de performance ele vai mostrar. Ele venceu o Akimoto e o Ota Shinobu, então, né? O Hirotani, recentemente, venceu o Shinozuka Tatsuki e todo mundo ficou surpreso, mas mesmo assim acho que ainda tem uma diferença de nível considerável. Seja na trocação ou no chão, o Hirotani, qual é a imagem que vocês têm dele? Acham que ele é forte na trocação, ou no grappling, ou no wrestling? Eu não sei muito bem, mas na minha impressão, a principal característica dele é o físico, a resistência e a força de vontade. Força física. Sim. Por isso que ele conseguiu aquela vitória de virada por nocaute com um chute alto. Sim. Era o Joe Arai, né? Sim, acho que foi no segundo round, né? Mesmo levando uma surra, ele virou o jogo. Então, o ponto forte dele é a força de vontade e o físico, porque ele conseguiu aguentar até aquele nocaute, ficou de pé e continuou lutando. Ele tem esse físico e resistência. Essa é a principal característica dele, mas fora isso, não consigo pensar em mais nada. E também músculos bonitos e bem definidos. Sim, o melhor corpo, né? Acho que provavelmente ele tem o melhor físico desse torneio do peso mosca. Mas é só isso mesmo. Tem algo que chama a atenção. Ter um corpo forte nas artes marciais mistas não é uma grande vantagem.
Não, eu acho que se você não for forte fisicamente, não consegue fazer isso. É algo realmente necessário, sim. Mas força não é a mesma coisa que aparência, né? Porque, por exemplo, o Motoya tem físico suficiente pra encarar o Shinobu Ota. Aí já é outro nível, é uma diferença de categoria. Sim, 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 sim. É o que eu acho, é. Mas se eu falar isso vai dar polêmica, mas o Hiroya não é muito bom na trocação, né? Bom, ele não é o Ren Hiramoto, né? Se fosse uma luta de kickboxing, talvez ele não se sairia muito bem. Por isso eu achei impressionante que o Joe Arai conseguiu um knockout. Mas, como eu observo bastante a trocação, e embora haja diferenças entre a trocação do artes marciais mistas e o do kickboxing, achei o estilo dele bem previsível, meio repetitivo. Tenho a impressão de que o Hiroya parte para cima com tudo, acerta um ou dois golpes retos e logo recua em linha reta. E entrando num detalhe mais técnico, ele apoia muito o peso no pé de trás, o que é uma desvantagem quando se trata de trocação. Sim, a perna de chute dele. Pois é, eu fico pensando o que será isso, porque vejo isso acontecendo bastante. Observem na próxima luta que assistirem, especialmente com lutadores bons de trocação no Ultimate Fighting Championship. O calcanhar deles está sempre levantado. O pé de trás não fica totalmente apoiado, né? É difícil explicar o que é ficar com o pé totalmente apoiado, porque não é completamente colado no chão. O dedão fica apontado assim, o pé da frente aponta para cá e o de trás aponta para lá, e a parte de dentro do pé acaba cedendo um pouco. Mesmo que o calcanhar esteja levantado, quem faz isso não consegue avançar bem para chutar. Por isso não é muito bom para a trocação, principalmente quando você quer avançar para frente. No wrestling, não acho que seja o caso. Eu não entendo muito bem. Mas, por exemplo, se você olhar para o Motoya, ele faz certinho desse jeito. Entendi, entendi. Isso acontece bastante com iniciantes. Por exemplo, se você olhar para o Ota Shinobu, acho que a base dele está meio desestabilizada, sabe? Então, só de ver a postura, o equilíbrio e os pés da pessoa, dá para ter uma noção de como é o striking dela, mesmo que ela não esteja realmente trocando golpes. Então, será que o Hiroya consegue superar o Motoya na trocação? Outstrike é uma palavra em inglês, né? Não consigo imaginar ele vencendo na trocação. Parece que ele teria que aproveitar algum momento de descuido, né? Mas ele realmente tem a capacidade de virar o jogo com um nocaute de virada, sabe? Ele tem um espírito forte, então tem essa habilidade de realizar isso até o fim, né? Então ele tem uma chance. Mas ainda assim. Bom, é aquela chance única, né? Tipo, uma chance em 100. Mas no fim das contas, só precisa ganhar essa vez. Mas se eu tiver que escolher um dos dois, ainda fico com o Motoya Yuki. As probabilidades também dizem isso, né? E você, Naoto, qual a sua opinião? Eu acho que o Hiroya vai ganhar. Porque sou um grande fã dele. Não é bom ser um grande fã? Hiroya, se você vencer, comprarei uma camisa sua. Vou comprar uma camiseta para o Naoto. Sim, tudo bem. Então, se você ganhar, é isso. Agora você já entrou para o grupo das tias do Jornal do Trabalhador. Não, espera aí, isso é pesado demais. Acho que as tias provavelmente vão gostar de você. Pra ser sincero, eu realmente sou querido pelas tias. Pois é. Isso mesmo, às vezes eu também faço shows de música e na verdade quem mais aparece são as fãs mais velhas. Entendi. Porque seu rosto é gentil. Então é só vestir a camiseta do Hiroya do Japan Top Team, fazer amizade com aquelas senhoras do Japan Top Team e levá-las para o seu show. Com certeza sou fã do Hiroya. Então, Hiroya, estou torcendo por você. E além desse entusiasmo, ele é jovem e ultimamente seu físico está impressionante, não é? Bom, você treinou alguns meses nos Estados Unidos e esse crescimento com certeza foi positivo. Então a questão é o quanto isso realmente te ajudou e o quanto você conseguiu absorver. Claro que é um ponto positivo, mas o que importa é o quanto você vai conseguir mostrar isso na luta. Por exemplo, um wrestler pode treinar para melhorar o striking, certo? Mas não é possível mostrar isso de repente. Às vezes, leva anos de treino até conseguir mostrar isso numa luta, e o timing é imprevisível. Tem gente que consegue rápido, mas outros demoram mais. O campeão do Ultimate Fighting Championship, John Jones, por exemplo, assiste anime uma vez e já consegue imitar o que viu. Mas pessoas assim são raras. É algo especial, né?
Então, esse é um dos pontos interessantes para mim. Acho que o Motoya vai avançar. Então, dependendo da performance que ele mostrar aqui, vai dar para ver se ele consegue ser campeão ou não. E de fato, o Hiroya foi para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos e está treinando com caras como o Garbrandt, que já foi campeão. Agora, se isso vai realmente deixá-lo mais forte ou não, aí já é outra história. Bom, provavelmente ele vai ficar mais forte. Mas eu acho que isso vai dar confiança para ele. Sim, 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 sim. Sem dúvida, treinar com esses monstros e encarar o desafio é algo que motiva. E também o ambiente nos Estados Unidos é mais intenso, sabe? Acho que as relações humanas lá acabam dando muita confiança pra gente. Bem, é um ambiente onde você pode se concentrar 100% nas artes marciais, sabe? Lá eu posso ignorar todos os dramas daqui, todas as mensagens dos amigos e focar só nas artes marciais, o que é uma grande vantagem. Os fãs do Hiroya esperam muito disso, mas para não criar tanta expectativa, o lutador Motoya também se mudou para American Top Team, né? Pois é. Pois é, isso mesmo. E por um período ainda mais longo. Mas o mais interessante é que todo mundo simplesmente ignora isso. E aqueles meses em que Hiroya está treinando nos Estados Unidos são, pra mim, a parte mais misteriosa de tudo isso. Sim, é isso mesmo. Mas acho que tem a ver com a juventude, sabe? Quando uma pessoa jovem muda de ambiente de repente, a velocidade com que ela muda também é diferente. O crescimento é muito mais rápido. Exatamente. Por isso, no caso do Motoya, ele está voltando para a categoria dos moscas depois de 9 anos. Então, fico pensando, como será? Será que a condição física dele está boa? E o Hiroya, se ele conseguir alinhar esse ímpeto de subir e a autoconfiança, acho que pode ter 1, 2, até 3 chances. O que você acha? De fato, estou um pouco ansioso para ver como vai ser, devido a esses motivos. Então, torcendo também, vou apostar na vitória do Hiroya por decisão. Eu acho que o Motoya vai finalizar a luta. De qualquer forma, será uma luta empolgante que levará o público à loucura. Não, se o Motoya vencer, acho que o lugar vai ficar silencioso. Então, vamos para a próxima luta. José Torres contra Hiromasa Ojikubo. É impressionante escolher o mais forte, né? Bom, ele é o favorito ao título, né? Afinal, ele venceu o Makoto Shinryu. Mas aquela luta foi em 59 quilos, então tinha 2 quilos a mais, né? Eu assisti aquela luta também, e realmente essa diferença de tamanho deu uma vantagem para o Torres, só com esses 2 quilos a mais. Não lembro direito se foi decidido de última hora ou não, não tenho certeza do registro, mas ele parecia um pouco maior mesmo. Parece que tem uma certa questão com o peso, né, José Torres? Porque antes de entrar nesse torneio, diziam que ele não vinha porque não conseguia bater o peso, mas parece que ele vai participar mesmo assim. Bom, isso é só um boato, então a gente não sabe ao certo. Bom, não sei ao certo. Como não estava escalado desde o início, não controlava o peso. Quando entrou de repente, ficou difícil. Já aconteceu o contrário também. Como foi decidido de última hora, o preparo físico foi puxado, mas não dava para fazer um peso combinado. O que eu queria dizer é sobre essa diferença de 2 quilos. 2 quilos é tipo entre o peso galo e o peso mosca, né? Mas no boxe, isso já seria uma categoria inteira. E no kickboxing também, essa diferença é de uma categoria. Então, para a luta contra o Shinryu, isso é uma vantagem e tanto, né? Sim, sim. Então, mas ele é forte, por isso é habilidoso, né? Eu gosto bastante do estilo de luta do Torres, mas você não viu muito, né? Mas eu achei que ele tem uma habilidade incrível de desviar dos golpes. Ele é um lutador que vai pressionando aos poucos, né? Com quem eu poderia comparar. Talvez se eu disser que ele é tipo um Shan Hongli com boxe melhor, faz sentido? Ele consegue esquivar e acertar os golpes, e achei que ele é muito bom em devolver quando recebe um golpe, sabe? Ele sempre devolve, por isso mesmo, quando o Shinryu acertava, ele bloqueava e devolvia. A impressão que dá é que ele é simplesmente muito forte. Ele é fortíssimo. E se o Old Kubo-san tiver o takedown parado, vai ser bem difícil pra ele. Se for olhar só a trocação, eu acho que o Torres é melhor, apesar de ter um estilo um pouco diferente. O Kubo-san usa muito o chute baixo interno e, bom, os chutes baixos em geral.
Ele é bem habilidoso com o chute de esquerda, né? Ele é habilidoso, sim. Muito habilidoso. Mas, como será, né? Não sei. Eu quase nunca vi alguém pressionar o Oji Kubo-san de frente, então não sei se o Torres consegue fazer isso também. Bom, ele conseguiu dominar completamente o Shinryu, mas fico pensando como seria se tivesse o Oji Kubo-san na frente dele. Eu acabo pensando nisso. O Oji Kubo-san é bom nos chutes, mas, vendo a luta de ontem, percebi que ele tem um hábito forte de abaixar a guarda depois de terminar o soco. Isso me deixa um pouco preocupado. Só olhando para a trocação, dá pra imaginar, né? Ele vai dando uns golpes, papapá, e aí faz aquele ha! Dá uma vacilada por um instante. Tem esse vacilo por um instante, sabe? É por isso que eu acho um pouco assustador. É exatamente aí que o José Torres se destaca. O José Torres, ele precisa chegar bem perto. Então fico pensando se ele consegue mesmo parar o tackle. E se ele conseguir parar e pressionar com golpes, o Oji Kubo vai ficar bem em apuros. Por outro lado, se o Oji Kubo conseguir vencer segurando o ritmo aqui, vai ser incrível, de verdade. Eu acho que vai ser impressionante. Esse estilo defensivo dele é tão forte que chega a ser azedo, sabe? Se ele conseguir segurar o Torres desse jeito e vencer com segurança, aí o Oji Kubo vai ser realmente muito forte. Eu realmente quero ver isso. Por outro lado, seria meio chato, né? Mas se ele conseguir derrotar esse top fighter com esse tipo de luta, vai ser incrível. Mas será que dá mesmo? Eu acho que é bem difícil. Eu ficaria surpreso, de verdade. Então, se o Oji Kubo conseguir fazer isso, eu vou ficar surpreso. Será mesmo? Se o Torres vier em boa forma, sem problemas de peso nem nada, eu acho que o Torres vence. No Torres em boa forma. Se o Torres vier em boa forma, ele vai. Se ele ajustar o peso e vier todo definido, o Torres realmente assusta, com certeza. Mas na categoria, né, nessa categoria dos galos, enfrentar o Naoki Inoue, aquele Naoki Inoue grandão, e conseguir travar ele daquele jeito, travar parece ruim de falar, mas... Mas fisicamente, Torres e Naoki Inoue são um pouco diferentes. Sério? É um pouco diferente. Mas ele não é grande, Naoki Inoue? Mas na verdade, fisicamente ele perde bastante, se for ver por esse lado. Em relação aos outros lutadores. Ele foi pressionado e sofreu com isso contra caras como Archuleta, contra lutadores como Oji Kubo-san, que lutam desse jeito. Ele acaba tendo dificuldades, então acho que é um pouco diferente do Torres. Bem, mais do que comparar com o Torres, o Oji Kubo é realmente forte. Isso. Então fico pensando como vai ser, mas claro que estou torcendo pelo Oji Kubo-san. Mas o peso, né? Isso realmente importa. Ele é tão forte assim, né? Eu, ao contrário, se o Torres conseguir defender um takedown ou algo assim, vou pensar, uau, o Torres é incrível. Bom, é verdade que ele conseguiu entrar, mas levantou, pressionou e acabou vencendo, né? Os golpes também foram eficazes e os chutes baixos eram pesados. Ele luta como um striker bastante experiente, então o Torres até lança muitos golpes, mas não desperdiça movimentos. Ele realmente encurta a distância e só ataca quando está na distância certa para acertar. Realmente é interessante pensar dessa forma. Por isso ele luta de forma econômica, né? No aspecto da trocação, eu realmente gosto bastante desse estilo. É difícil de desgastar, fisicamente é forte, tem um corpo grande, não recebe muitos golpes e mesmo quando recebe devolve, tem uma pressão forte. Mas mesmo sendo grande, não é tão grande assim. Então, é aqui, né? É um físico difícil de derrubar. Como será, né? Eu estou falando principalmente com base nas lutas do Shinryu. Então não sei em relação a outros lutadores, mas sinto que ele é forte. Mesmo assim, acho que o Oji Kubo-san vai acabar vencendo de alguma forma. Acho que vai ser por decisão, mas não vai ser uma luta fácil. E não acho que vai terminar sem problemas. Por isso, na verdade, né, eu não deveria ter escolhido esse. Mas por outro lado, por exemplo, se você derruba o mais forte logo na primeira luta, aí o que vem depois? Tem que lutar de novo na segunda rodada? Não, é uma de cada vez. Uma de cada vez? E no final luta 2 vezes? Não, uma vez. Uma vez? Cada uma só uma vez. Entendi. Mas o intervalo é curto, né? Cerca de 2 a 3 meses. Portanto, é melhor lutar logo no início, descansar bastante, em vez de enfrentar um adversário forte nesse intervalo curto e então... Não, o ideal seria que outra pessoa lutasse, né? Mas ele provavelmente avançará, não?
Mas é isso, se o Torres lutar contra alguém forte, pode ser que ele fique machucado, talvez até lesionado, e aí a gente pode pegar ele nesse estado, entende? Talvez. Eu quero chegar ao topo pelo caminho mais fácil possível, sabe? Então, por exemplo, digamos que o Oji Kubo-san lute contra o Torres e o Oji Kubo-san vença, mas foi uma luta bem difícil. Aí o Motoya vence o Hiroya no primeiro round, finalizando ele rapidamente. Se depois o Oji Kubo-san for lutar contra o Motoya, é óbvio que o Motoya vai estar em uma posição mais vantajosa, né? É disso que eu estou falando. Bom, essas oportunidades também existem, né? Não, mas eu estou dizendo que a chance de lutar contra o Torres e sair ileso é bem baixa. Por isso, enfrentar o Torres na segunda rodada ou na final. Não, é muito melhor enfrentar na segunda rodada. Por exemplo, se eu lutar contra o Iraya aqui, seria ótimo. De qualquer forma, vamos acabar nos enfrentando, então é melhor que seja na final. Se o Torres chegar à final pelo caminho mais difícil e eu pelo caminho mais fácil, é claro que eu vou estar em vantagem. Mas isso já é um jogo de sorte, né? Ele pode avançar facilmente enquanto eu enfrento um caminho difícil. Mas mesmo assim, escolher a luta mais difícil pra mim não faz sentido, né? Por isso, estrategicamente, como ambos são jogos de sorte e o intervalo entre a segunda e a terceira rodada é curto, é melhor enfrentar o mais forte logo de cara, enquanto o tempo de descanso é maior. É como na hora da refeição, comer o que não é gostoso primeiro. Mas na verdade, se eu não fizer, pode ser que o Torres nem suba, né? Então tudo é uma questão de sorte. Mas quando tenho o direito de escolher, eu não escolho. Acho que estou dizendo algo óbvio, mas é isso. O ideal seria chegar às finais sem enfrentar o Torres, certo? Pensando em como vencer esse torneio. E então, o melhor seria enfrentar o Torres na final. Mas pode ser que o Torres chegue à final já exausto, ou talvez alguém derrote o Torres e esse cara chegue à final todo acabado também. Então tem isso também. Mas eu também posso acabar assim, não é? Então, se o Torres chegar exausto, eu também posso estar assim, certo? Pode ser que eu esteja acabado e o outro esteja inteiro. Então, se eu conseguir vencer logo na primeira luta, estando no meu melhor, e depois só enfrentar caras mais fracos que o Torres, isso também é um caminho para a vitória. Não é essa a ordem. O ideal seria começar pelos mais fracos e só enfrentar o mais forte no final. Se possível, nem lutar com o mais forte. O melhor seria enfrentar só adversários mais fracos. Ou melhor dizendo, adversários que eu consiga vencer. Esse seria o ideal. Bom, eu entendo esse ideal, mas... O que estou dizendo é que, desta vez, Ogi Kubo-san pôde escolher. Da próxima, pode não ter essa opção. Então, pelo menos agora, seria melhor não escolher essa pessoa. Entendi. Eu não consigo entender muito bem o que o Naoto pensa. Por que você não consegue entender? Depois dessa primeira rodada, é o período mais longo de descanso, não é? Isso eu não entendo. Por isso, né? Na segunda rodada é onde tem as partidas mais difíceis. Por que sempre tem uma partida tão difícil já na segunda rodada? Pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça mesmo. Mas depois disso, se escolher o Torres, a segunda rodada também pode ser difícil, né? Então, ter que fazer uma partida difícil na segunda rodada... bem, tudo isso é uma oportunidade. Mas todos esses padrões do Shin também são oportunidades. O ideal seria subir assim, mas isso também depende totalmente da sorte. Mas provavelmente o Torres vai continuar, porque ele é forte, né? Mas não sei, pode ser que não. Não sabemos o que pode acontecer se o Torres lutar contra o Shinryu ou o Motoya. Realmente, não dá pra saber. Pode ser que um dos dois suba todo acabado. Então, o melhor é que todos os adversários cheguem destruídos. E só eu esteja em boa forma. Por isso, o ideal seria enfrentar o Motoya ou o Shinryu. Então, se o Oji Kubo-san trocasse com um desses dois em algum momento, seria mais fácil pra mim avançar. Bom, então, se for possível, no final das contas, ok, no pior dos casos, se o Oji Kubo lutar com alguém que seja mais fácil de vencer e o Torres também pegar outro adversário mais acessível. Aí, se na segunda ou terceira rodada, na semifinal, eu acabar enfrentando o Torres e for uma luta dura, com pouco tempo para descansar antes da final, o pior cenário seria o Motoya, mais descansado, ter que lutar contra o Shinryu. Não, o pior cenário seria sair daqui todo acabado, machucado e não conseguir continuar no torneio. Esse também é um cenário ruim. Mas se eu vencer o Torres aqui, posso descansar bem e, na segunda e terceira rodadas, vou enfrentar adversários mais fáceis do que o Torres. Ou seja, já teria derrotado o mais forte logo de cara.
Bom, se puder, me diga nos comentários. Isso nunca vai acabar, mas o ideal mesmo era que outra pessoa fizesse isso e isso não muda. Bom, o ideal seria terminar o torneio sem nem enfrentar o Torres, né? Sim, ou pode ser até na final, e subir até a final do jeito mais fácil possível. Ou então derrotar o oponente já na primeira rodada e vencer as demais com facilidade. Não compreende essa forma de pensar? Fazer a parte mais difícil logo no começo e depois... Mas não é como se eu tivesse uma missão pra fazer, não é como se eu tivesse que fazer. Pode ser que eu nem faça e tudo acabe assim. Isso seria o ideal, não acha? Entendo que isso seria o ideal, mas aí tudo fica dependendo da sorte, não é? E falando em probabilidade, é bem provável esbarrar com Torres. Não, não é tão alta. Vai ter outro sorteio depois desse, certo? Se eu ainda puder escolher de novo, posso simplesmente não repetir e seguir em frente. Então, Mas no final das contas, quem chegar à final... alguém, tipo, pode ser que o Motoya ou o Shinryu tenham que fazer isso, sabe? Aí, se os dois se enfrentarem, um deles não vai sair ileso. Então, se eu enfrentar o vencedor deles na final, obviamente vou estar em vantagem. Mas, bom, se eu passar ileso, como no fim das contas tudo isso é uma questão de sorte também. Foi uma oportunidade, mas desde o começo eu já tinha o direito de escolher. Então, se eu deixar para a sorte, talvez Torres apareça todo acabado, né? Ou talvez seja melhor resolver isso agora. Então, Naoto, vamos decidir isso agora. Naoto, se você fosse Oji Kubo-san, escolheria o Torres primeiro, já que terá que enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde. Se eu tivesse que lutar contra o Torres na final, ou logo na primeira luta... Porém, não está definido que irá enfrentá-lo na final. Mas, bom, é só uma questão de probabilidade. Então, se fosse para ignorar tudo desse torneio e fosse o Oji Kubo-san, você escolheria o Torres primeiro? Também entendo esse ponto de vista. Mas você não escolheria, não escolheria. Acho que depende do humor do momento, né? Por isso que eu tô dizendo que nunca escolheria. Nunca escolheria mesmo. Eu faria de tudo pra evitar esse cara. Entendi. Então, não vai lutar. Bom, por um instante eu pensei assim. Mas, se eu pensar no intervalo entre a segunda rodada e as finais, talvez eu consiga entender e escolher. Entendi. Quando há muitos períodos de descanso. Não, mas o intervalo entre a segunda rodada deve ser de uns 2 meses, não é? 2 meses, 2 meses, 2 meses? Fazemos em setembro e dezembro. O intervalo não é o mesmo, então? Entendi. Mas não lutamos 2 vezes no mesmo dia? Isso a gente não faz. Não fazemos. E o que isso muda? Acho que isso muda bastante, sim. Se for lutar 2 vezes no mesmo dia, é melhor enfrentar o mais forte primeiro. Ah, entendi. Porque quando você luta em sequência, depois vai enfrentar alguém mais fácil, não importa o que aconteça. Entendi. É o que eu acho. Tá bom, entendi. Então, o Ougi Kubo fez o oposto do que normalmente se faz em um torneio. Ele enfrentou o adversário mais forte logo de cara, em vez de deixar para a final. Depois disso, foi subindo cada vez mais fácil até conquistar o título. Entendi. Eu entendo o que você está dizendo, mas não está exatamente certo, sabe? Então, você está dizendo que é melhor evitar os mais fortes o máximo possível e deixar as coisas ao acaso? Bem, isso depende bastante da sorte e do risco. Aqui também é uma questão de oportunidade. Se passarmos por aqui, o resto será bem mais fácil. Não, ainda tem o Shinryu e o Motoya também. Então, mas se o Ougi Kubo escolhesse o Shinryu, não teríamos essa reação. Não, aqui o ideal pro Oji Kubo-san, falando sinceramente, seria o Hiroya ou até mesmo o Yukito. Essa pessoa não. Ansem, ele queria escolher um desses 3, né? Porque a chance do Shinryu ou do Motoya avançarem sem problemas é alta. E o Motoya, por exemplo, parece que está escolhendo pensando em ganhar o torneio depois. Então, se ele tivesse o direito de escolher, talvez na próxima... Bom, não sei, mas... Escolhendo o adversário com quem tem a melhor compatibilidade, o Ogi Kubo-san tenta eliminar o mais forte agora, mesmo que isso o deixe em desvantagem antes da luta. Se fosse o Naoto, ele provavelmente chegaria à final completamente desgastado. É o que eu acho. Entendi. O próximo é por sorteio e depois segue o chaveamento. Ah, não sei como vai ser, né? Não é tudo por sorteio, né? Acho que não vai ser assim, né? Mas disseram que da próxima vez vai ser por sorteio. O Oji Kubo-san sempre escolhe o mais forte e sobe no torneio na situação mais difícil. Então, pelo jeito de pensar do Naoto. Não, é só na primeira rodada mesmo.
Entendi. Eu vou repetir, mas eu realmente quero que ele enfrente outros caras fortes, se possível. Eu quero que ele enfrente outros caras fortes, tipo Trace, Motoya ou Jinny, pra tentar eliminar o máximo possível dos fortes logo de cara. Em vez de todos os fortes sobreviverem, já faz eles se enfrentarem logo. Pra quem tá de fora, isso é ótimo, entende? Pro Motoya ou pro Shinryu, por exemplo, isso é ótimo do ponto de vista do torneio. Mas pra ele mesmo, claramente não foi bom. A gente não sabe até a luta acabar. Eu entendo, mas é isso mesmo. Não dá pra saber. Se o Old Kubo vencer normalmente, aqui vai ser um golpe moral devastador, né? É verdade. Se ele vencer aqui, sem sofrer nenhum dano, vai estar numa posição muito vantajosa. Quer dizer, não que seja tão vantajosa assim, mas pelo menos vai poder começar em pé, de igualdade com todo mundo. Mas acho que todo mundo vai começar a pensar que não dá pra vencer o Old Kubo, né? Old Kubo pode vencer qualquer um... Bom, não sei, mas eu sou do tipo que come a coisa menos gostosa primeiro. Então, talvez seja meio parecido com isso. E vocês, o que acham? Vocês deixam o mais gostoso pro final? Ou comem primeiro e deixam o amargo pro final? Acho que é mais ou menos essa sensação. Entendi. Bom, comer comida e um torneio de artes marciais são um pouco diferentes. É um pouco diferente, mas acho que a forma de escolher é meio parecida. Você já tira logo de cara o que menos gosta. Comer algo que você não gosta pode fazer você passar mal. Esse risco também existe. Se houver esse risco, deixe para comer por último, certo? Bom, eu não sei. Você comeria primeiro? Na verdade, eu não quero comer algo que talvez me faça mal ao estômago. É por isso que, se possível, eu não quero fazer isso com o Torres. Sim. Mas você entende, né? Ok, esse exemplo é bom. Como eu disse, esse é o pior de todos. E se eu comer isso, pode ser que em 5 segundos eu passe mal. Pode ser que eu tenha dor de barriga. É bem provável. Então, pensando assim, talvez seja melhor deixar isso por último, porque talvez eu nem precise comer isso. Ok, então, no caso do Shin, tem um padrão em que ele come todas as comidas gostosas, come o bife delicioso, fica satisfeito, mas pode ser que no final ele ainda tenha que comer aquela comida que dá dor de barriga. É, pelo menos ele conseguiu comer as coisas gostosas. Se fosse o contrário, ele nem teria conseguido comer as coisas boas. E se ele comer tudo, ainda ganha 20 milhões. Então, no fim das contas, é isso. Entendi. Mas eu também consigo entender o jeito de pensar do Old Kubo. Eu o respeito muito, mas ele está em grande desvantagem. Mas depois, na segunda rodada do sorteio, não, a pessoa vai virar reserva, né? Acho que se o Old Kubo vencer, é praticamente impossível que ele vire reserva. Acho que o torneio não vai ficar animado. Se ele vencer o mais forte e ainda assim virar reserva, sinceramente vai ficar meio estranho, né? Se dependesse da votação dos fãs, seria possível. Não, acho que isso não é possível. Eu realmente acho que não faz sentido tirar do torneio o cara que venceu o mais forte só porque os fãs decidiram. Se fossem fãs normais de verdade... Entendi. Você não acha? O que é um fã normal? Por isso é para os fãs do Rizin, para quem assiste Rizin, para quem vai aos eventos do Rizin, para essas pessoas, se o Shikubo vencer José Torres e se tornar o reserva, acho que o torneio vai perder a graça. Eu quero pensar assim, mas... Tenho absoluta certeza disso. De certo modo, é como uma garantia para o próximo passo. Bem, depende totalmente de quem vai subir, né? Por exemplo, Hiroya. É, mas estrangeiros já estão fora desde o começo. De qualquer forma. É, né, se for assim. Bom, enfim, falei demais sobre Oji Kubo-san. Provavelmente vou cortar quase tudo isso. Então, tudo bem deixar como Oji Kubo-san? Ah, Oji Kubo-san, sim. Eu também acho que Oji Kubo-san vai vencer por decisão. É essa a impressão que eu tive, sim. Zulu contra Hiroki Ito. Eu acho que vai ser uma vitória esmagadora do Zulu. Eu acho que o Ito ainda tem uma chance. Afinal, o Zulu vem do Muay Thai, né? Então, depois que entra no clinch, a defesa contra socos dele não é tão boa assim. Se o Ito conseguir pressionar nas cordas e conectar 2 ou 3 socos, pode dar certo. Mas se tentar avançar pelo centro, o Zulu só recua, mantém a distância e chuta, aí fica difícil. Mas acho que ainda tem uma chance, só não sei como vai ser.
Se conseguir conectar os golpes, pode dar certo, mas mesmo avançando pelo centro, tem que pressionar bastante indo pra frente. E também, eu não vi muitas lutas do Zulu como canhoto. Não dá pra dizer muito sobre isso, mas como ele consegue trocar de base e lutar dos dois jeitos, não consigo imaginar que ele teria dificuldade contra um canhoto. É, isso mesmo. Mas se Hiroki Ito acabar entrando no ritmo do Zulu, aí já era, não tem o que fazer. Porque o Zulu tem esse estilo de atacar golpe por golpe, né? Chute, soco, joelhada, ele mistura tudo alternando entre cima e baixo. Ele não faz combinações de 2 ou 3 golpes seguidos, tipo dan 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 dan, ele bate no ritmo dan dan dan. Se o Ito acabar entrando nesse ritmo, aí complica muito pra ele. Então, se ele não entrar nesse ritmo e conseguir impor o próprio ritmo, tá? O próprio estilo, talvez tenha uma chance, mas é só uma chance mesmo. Realmente, vencer só com socos é muito difícil contra um lutador que sabe fazer de tudo. Além disso, não, o Zulu também se movimenta lateralmente e nesse sentido acho que o Yuki Ito costuma atacar muito em linha reta. Isso torna difícil de acertar e ainda por cima o Zulu mistura socos, chutes e joelhadas e se ficar perigoso ele pode ir para o takedown. Então, fico pensando como que o Hiroki Ito vai conseguir lidar com isso. Mas o Zulu realmente recua, então aí pode surgir uma oportunidade. Ah, sim, porque ele se movimenta e recua. Como ele recua, mas o timing dele é bom e ele consegue até acertar um contra-ataque no Horiguchi. Mas o Horiguchi também já caiu uma vez, né? Estou falando do Zulu. Foi com um soco. O Hiroki Ito também é rápido, tem um bom tempo de entrada, o timing dele ao avançar é muito bom. Então acho totalmente possível, eu acho. Entendi. Se eu tivesse que escolher, escolheria o Zulu. Acho que vai ser uma luta equilibrada. José Torres está com 2,2 e Oji Kubo com 1,5. Faz sentido. O Yuki Ito está com 1,9 e o Zulu com 1,7. Então é bem equilibrado mesmo, né? É, parece que são bem parecidos mesmo. Então, o que é isso? Zulu? Sim, pra mim, Zulu vence por decisão. Sim, pra mim também é o Zulu. Ele também vai pro takedown, então é realmente o Zulu. Ok, próximo. Gadzamatov versus Soya. Gadzamatov é aquele, né? Um striker de origem do Daguestão. Sim, isso mesmo. Não era striker de sambo, era o que mesmo? Sanda. Isso, Ushu. É a mesma coisa, né? Eri. Ah, é mesmo. Eri também é campeão de Sanda. Ah, é mesmo? Acho que o nível dele é um pouco diferente do Eri, mas no Daguestão também tem bastante gente desse tipo, CCT tipo Striker. No Ultimate Fighting Championship tinha um também, né? Um cara chamado The Beat era considerado o futuro campeão, mas se aposentou repentinamente, após pegar Covid. No entanto, parece que ele planeja voltar, o que me deixa muito ansioso. Isso. Então, o The Beat também. Ah, é isso mesmo. Ele veio do Wushu. Bom, ele também fazia wrestling estilo livre, mas eu estava assistindo esse documentário, sabe? Sobre essa cultura de trocação do Daguestão. Isso, exatamente. Bom, era um documentário sobre o The Beat, mas em Daguestão tem uma escola. Acho que dá para entrar a partir do 5º ano do ensino fundamental. E lá eles recebem educação normal, tipo matemática, história, enquanto treinam Sanda. Por isso eles moram lá dentro. Eles ficam longe dos pais e passam 29 dias por mês nessa escola. Então só de vez em quando voltam para casa. O resto do tempo, moram lá e estudam. Eles praticam artes marciais e levam essa vida desde o 5º ano do fundamental. Então, o Zabi entrou lá. Aquela escola se chama 5 Direções do Mundo. Tipo as 4 direções, né? Tem norte, sul, leste, oeste. E aí seria a 5ª direção. Quem criou essa escola... Desculpa, esqueci o nome dele. O cara que criou essa escola era originalmente professor de karatê em Moscou, na Rússia. Mas aí, como a relação entre China e Rússia piorou, as artes marciais orientais, tipo karatê, acabaram se tornando ilegais na Rússia. Ah, é mesmo? Por isso, esse professor de karatê se mudou de Moscou para Daguestão e criou essa escola lá em Daguestão. Nossa, que incrível.
No começo, ele ensinava karatê para as crianças do lado de fora. E depois transformou isso em uma escola onde podia educar, sabe? Em vários aspectos, como físico, espiritual e outros. Relacionado às artes marciais. É por isso que essa escola parece muito com o karatê, sabe? Em Daguestão, a cultura do sanda é forte, mas não basta ser só forte, né? Eles também ensinam humanidade, tipo, quando vencem não comemoram muito e quando perdem também não ficam tão desapontados. É realmente o espírito do karatê. Então, o cara que criou a escola Cinco Direções do Mundo é tipo o Oyama dessa cultura, como se fosse o líder cultural do Kyokushin Karatê. Então tinha essa história por trás. Sim, tem essa história por trás. Por isso as crianças já praticam sanda desde pequenas. Mas Daguestão lá é tipo Esparta mesmo. Eu estava assistindo um documentário de verdade sobre isso. Em Daguestão, a fraqueza não é permitida. Não existem homens fracos lá. Eles simplesmente não conseguem sobreviver. É como se eles vivessem com os mesmos padrões da humanidade de 400 anos atrás. Sabendo que um atleta é do Daguestão, já vem a imagem de que ele é forte, e de fato é assim mesmo. Bem, realmente, do Daguestão para o exterior do Daguestão, só de conseguir lutar em lugares como o Japão ou os Estados Unidos, já mostra que o cara passou por várias batalhas difíceis, né? Isso. E você viu aquele Confessions? O Confessions do Soya-san. Ele sofreu assédio moral do diretor executivo Sakakibara. Aquela cena foi engraçada. Aquele episódio em que o presidente, o novato e o veterano levam bronca foi engraçado. Dizer que foi engraçado pode ser meio ruim, mas enfim, cada um tem seu jeito de pensar. Mas na verdade, o diretor executivo Sakakibara nem disse para não ir no tackle, sabe? Dá pra entender, né? Tipo, lutas emocionantes e tal. Se conseguir fazer os fãs sentirem algo, não tem problema em fazer o tackle. Não acho que seja proibido. Esse não é o problema. Se deixar os fãs felizes, o seu diretor executivo Sakakibara também vai ficar feliz. Então, se fizer o tackle, der uns golpes e finalizar com uma chave de braço, tá tudo certo, sabe? Acho que não tem problema em fazer o tackle. Bom, talvez o que importa mesmo seja o desfecho, né? Nesse sentido. Como será que é para os fãs? Eu não sei muito bem, mas... Acho que no sentido de emocionar ou empolgar as pessoas, o final é o que importa mesmo, né? Será mesmo? Por quê? Se você derruba com um ground and pound e finaliza com uma chave de braço, todo mundo acha incrível, mas se só fica por cima até o final e vai pra decisão dos juízes, é meio diferente, né? Os dois são quedas, mas acho que a diferença é se você consegue finalizar ou quase finalizar, né? Entendi. Mas a luta não é interessante só por ter tido finalização. Mas de certa forma causa um impacto, né? Acho que é porque termina de forma meio limpa. Mas não sei, só acho que tem algo estranho nessa luta. É como se terminasse de forma limpa. Não sei ao certo, mas acho que tem algo estranho nessa luta. Contra o Dawson foi uma zebra e ele ganhou, mas não é impressionante? Eu acho que, na verdade, é impressionante ter vencido o ex-número 1 do ranking do Ultimate Fighting Championship, mas aqui não tem muito essa visão de japoneses contra o resto do mundo, né? É, realmente, como será que é isso, né? Mas o Soya lutou daquele jeito contra o Dodson no Bare Knuckle. Então acho que, de certa forma, eu tinha um pouco de expectativa, sabe? Não é exatamente uma continuação, mas fico pensando como vai ser. Como será, né? Na verdade, eu queria saber o que você acha sobre isso. Então, ser o número 1 da Ultimate Fighting Championship e essas coisas são realmente incríveis. Mas o problema foi que o conteúdo da luta acabou sendo um pouco decepcionante, não foi? Isso mesmo, Bom, eu e Shin não sei, mas eu não acho que seja um problema. Não, é que o diretor executivo Sakakibara disse que foi traído. Bem, mas eu entendo como o promotor se sente. Naoto não fala muito, mas eu entendo esse sentimento, porque ele investiu dinheiro para realizar essa luta e pensa, por que eu organizei isso? Eu entendo ele ficar bravo, mas todos os promotores são assim, eles não se importam com os lutadores. Os promotores não se importam com os lutadores. Algo que nunca deveriam dizer publicamente, mas é a verdade. Os lutadores são descartáveis, eles mostram lutas emocionantes, mas se ficarem destruídos ou se machucarem, simplesmente usam outro novo. É o mundo em que vivemos. No boxe, o Arashiku também realizou várias super lutas.
Canelo, Crawford e até o patrocinador do Naoya Inoue na temporada de ensaios era tipo 10 bilhões só para colocar o nome no calção, né? E aí, com esse tipo de dinheiro, eles conseguem realizar essas super lutas. E como ele é o chefe, o que ele quer ver é uma luta cheia de trocação. Na coletiva de imprensa do Crawford e do Canelo, o Arashiku pegou o microfone e falou algo como boxe é batalha, é sangue, dizendo que boxe é sobre trocar socos e sangue. Eu pensei, não era para ser bater e não ser atingido? Mas como ele é quem paga, o Arachico pode falar o que quiser. Antes, o Canelo e o Gervonta Davis diziam que não queriam fazer negócios com ele, que não precisavam dele, mas no fim das contas, como estão sendo promovidos por ele, perderam o direito de reclamar. O Soya-san também trabalha para o diretor executivo Sakakibara, então no fim das contas ele não pode dizer muita coisa. Eu, olhando de fora, ainda acho estranho não poder dar um tackle. Tipo, porque só uma pessoa não pode dar tackle. Que história é essa? Ao contrário, eu acho estranho já começar como azarão e ainda não poder dar tackle. Só de vencer já seria incrível, né? Então, talvez o problema tenha sido a forma de promoção. E sobre o time do Sr. Soya, dizem que não podem dar tackle, mas na verdade é só fazer os fãs felizes. É isso que importa. Se fizer um tackle e animar os fãs, não tem problema nenhum. O diretor executivo Sakakibara também não reclamaria. Por isso, eu acho que eles poderiam agir de forma um pouco mais inteligente. Não é que o tackle seja proibido, né? De fato, quando Mirai Asakura deu um tackle no Chihiro Suzuki, a galera ficou super empolgada. Então isso é um tanto... O personagem do Soya-san, ele não combina muito com esse negócio de trocar golpes, fica meio confuso. Isso, na verdade, não é muito bom, dava pra ter promovido melhor. No começo, ele ficou muito focado nessa coisa da doença de Crohn, e só de ele ainda estar lutando já é incrível, mas... Ele surpreendeu a todos ao vencer o Dawson, mesmo que a luta em si não tenha sido tão emocionante. Foi uma vitória inesperada. Ao invés de ser elogiado, ficou a sensação de que a luta foi chata e que ele só venceu porque não pararam o combate. Então, se proibirem o uso do tackle na próxima, me senti mal por ele. Depois de tudo que falaram, eu acho que ele deveria ir com tudo no tackle. Eu quero que ele vá para o tackle logo depois do Glove Touch. Acho que isso vai animar a galera. Vai animar. Ser vaiado pode, na verdade, animar o público. Ei, como será que vai ser, hein? Eu não sei, mas acho que só de vencer o Gadjamatov já seria incrível. Eu acho incrível. Mas por causa de toda essa comoção, parece que o número de fãs do Takaaki Soya aumentou, né? Não é bem não perca para o assédio moral, mas algo assim. Acho que, por causa disso, o número de fãs aumentou. Vejo muitos comentários dizendo que querem que ele vá para o tackle sem se importar, e no Confessions tinha mais de 1.200 pessoas curtindo a ideia de que queriam que o Soya fosse o primeiro a dar um tackle. Então, acho que está tudo bem, né? Chegando a esse ponto, acho que tanto faz, então quero que ele faça sem se preocupar tanto. Acho que a votação dos fãs não vai cair, mas quero que ele se concentre em vencer mesmo. Na verdade, mais do que se concentrar em vencer, eu acho que não é tão fácil segurar o Gadzamatov só com um tackle, então ele com certeza vai se levantar, né? Acho que vai ser difícil mesmo, lutando normalmente. Então, claro, tô torcendo pelo Soya, mas o Gadjamatov só fez 5 lutas até agora. Dizem que ele é meio desconhecido, mas eu tenho certeza que ele sabe lutar wrestling. Bom, acho que dá pra se preparar contra ele, né? É inevitável. Porém, na trocação, o Soya-san fica um pouco em desvantagem. Então, talvez por esse histórico curto, por falta de experiência, o Takaaki pode ter uma certa vantagem. Principalmente nessa questão da experiência. O quê? Ele só lutou 5 vezes, né? Artes marciais mistas, né? É, realmente, em termos de experiência, é isso mesmo. Mas, sei lá. Tenho a impressão de que vencer por decisão é o padrão de vitória dele. Do Soya-san? Não sei. Eu quero acertar meu palpite, então acho que o Gadzamatov vai ganhar. Acho que é bem difícil. Ele é forte, né? Acho que mesmo conseguindo fazer um tackle forte normalmente, ainda é difícil. O que você acha que aconteceria se virasse uma troca de golpes toda bagunçada? Talvez tenha uma chance, né? Se ele conseguir entrar
na distância do soco, ainda assim ele vai querer agarrar, e isso é chato. Não é muito aquela coisa de trocar socos. Ele prefere pegar uma posição vantajosa primeiro e só depois atacar. Ele é inteligente e já faz o striking desse jeito desde que era criança. Mas contra esse tipo de lutador, quem tem vantagem técnica ainda pode virar a luta com um golpe certeiro numa troca de socos, né? Eu não consigo imaginar isso. Nem acho que chegaria a esse ponto. Não chegaria... mas talvez exista uma chance, né? Mas o Sr. Soya pode surpreender. Mas eu acho que o Gadjamatov vai ganhar. Então, a luta terminará por decisão ou nocaute. Acho que o Gadjamatov vai ganhar por nocaute. Ele tem 5 lutas e 5 finalizações, né? Nossa, isso é realmente impressionante. Mas eu quero que o Soya vença. Eu acho que o Soya vai ganhar. Ok. Com a estratégia de Ojikubo. Se for pra ganhar, realmente tem que ser desse jeito. Não é mais sobre causar dano, é só focar em buscar a finalização. Só passar por baixo, clinchar e tentar finalizar. Se fizer isso o tempo todo, dá pra ganhar na decisão. Aí até teria uma chance, mas eu acho que ele nunca vai fazer isso. É verdade. Isso aí é meio... É complicado, né, depois de ouvir tudo aquilo do diretor executivo Sakakibara, não é? Precisa de coragem, né? Depois de ouvir tudo aquilo e ainda ir pra cima, eu acho incrível. Mas realmente depende da força dos fãs, né? Se ficar só agarrando daquele jeito e os fãs comemorarem, o diretor executivo Sakakibara também vai ficar feliz. Bom, Mirai Sakura derrubou Sugichio e a galera ficou animada, comemorando. Não é que o takedown seja ruim, é que o apoio da torcida é incrível. Dessa vez, acho que é a hora dos fãs do Soya mostrarem sua força, é a chance deles brilharem. Todo mundo gritando, vai no takedown, vai no takedown. Acho que esse apoio faz diferença também. é por isso que, no fim das contas, fica meio chato. Por exemplo, a luta entre Mirai Sakura e Chihiro Suzuki foi meio sem graça, né? Falando a real. Mas como tinha muita torcida, muita gente achou interessante por causa disso. Pra quem está torcendo, ganhar de forma sem graça não é nada emocionante, né? Pra quem não é fã de nenhum dos dois, é só uma luta normal. Mas quando você está torcendo pra alguém, a luta fica mais interessante só por isso. Então, claro que fazer uma luta emocionante é bom, mas não dá pra fazer isso toda vez. Ainda mais quando você vai ficando mais velho, aí fica impossível. Então, por exemplo, no Ultimate Fighting Championship, as lutas do Georges St-Pierre eram muito chatas, né? Mas ele era a maior estrela do Ultimate Fighting Championship mesmo assim. Por isso, eu acho que essa ideia de sempre fazer uma luta emocionante não é tão boa do ponto de vista do lutador. No começo, quando você está subindo, quer fazer seu nome assim, mas depois que já tem nome, não precisa mais disso, na minha opinião. Essa ideia de sempre fazer lutas emocionantes não é tão importante. O que importa é vencer e não sofrer dano. O Jikubo-san é exatamente assim, né? Não importa o quanto ele faça lutas emocionantes. Os fãs esquecem muito rápido, né? Se você faz uma luta chata e depois faz uma luta emocionante, todo mundo acaba esquecendo daquela luta chata. Com certeza, é verdade mesmo. Por isso eu sou do tipo que acha que, no fim das contas, o importante é vencer. Principalmente depois que você já conquistou uma certa fama. Afinal, é um esporte de ganhar ou perder. Bom, visto de fora, por exemplo, mesmo que você troque golpes e perca por nocaute, as pessoas dizem que você mostrou uma coragem incrível ou que ficaram emocionadas, mas todo mundo esquece disso rapidinho. Então depende do caso, mas como será, né? Eu sou treinador, então não fico dizendo pra sair trocando golpes sem pensar, tipo, o que o chefe executivo Sakakibara falou, que não tem problema perder, só vai lá e faz. Isso é incrível. Isso aí vai causar polêmica, né? Mas no final das contas, esse é o jeito de pensar do promotor, né? Eles querem que
Mesmo que você perca, faça uma luta interessante. Esse é o papel do promotor. Afinal, eles estão pagando e os fãs compram os ingressos, então é por isso que você recebe seu cachê, então é natural que esperem que você agrade os fãs como profissional. Mas se você fizer isso toda vez, o lutador acaba se destruindo. Então é preciso decidir quando, quem e onde vai ser. Então, acho que não é esse o adversário certo. Também não é o Dawson, então é uma luta bem difícil. E eu acho que estão exigindo demais, sabe? Foi meio azar no sorteio, né? Se fosse contra o Hiroya, por exemplo, né? Daria pra fazer uma luta interessante sem quedas. Mas o Gadjamatov é um adversário diferente, não dá pra ser assim. Mas, pra ser justo, antes do sorteio teve aquele sermão do chefe executivo Sakakibara, né? Dizendo que não tem o que fazer. Tô falando demais. Hoje tô falando muito mesmo. Bom, não é só sobre o conteúdo das lutas, né? Tem vários tópicos culturais também. Dessa vez é assim. Dessa vez, então, o Soya pode promover assim, mostrando a força dos japoneses e dizendo que vai derrotar o cara do Daguestão. O Dawson, que todo mundo achava que estava completamente em desvantagem, né? Não tem problema nenhum em ser assim, derrotar um grande lutador do Daguestão e provar a força dos japoneses. Não entendo esse negócio de sem tackle, sério mesmo. Então, acho que foi isso que decidiram, né? Bom, tem coisas que não dá pra evitar, mas é por isso que você realmente deveria se autopromover. É verdade mesmo. Não é só na luta, mas também fora dela, você tem que agir de forma inteligente. Se deixar tudo nas mãos dos promotores, acaba desse jeito. Eu acho que é melhor você mesmo criar a sua própria história. É exatamente isso, né? O Mirai Asakura, por exemplo, consegue seguir no próprio ritmo, né? Até mesmo no conteúdo das lutas. Mas, no começo, ele fazia lutas interessantes, né? Foi assim que ele ficou conhecido. Mas, se fizer isso toda vez, acaba desse jeito. Se você continuar fazendo esse tipo de luta o tempo todo, seu corpo não aguenta. Então, quando vai ficando mais experiente, tem que mudar o foco e pensar em vencer. Senão você acaba se desgastando e não consegue continuar fazendo esse tipo de luta para sempre. Por isso, eu não quero ser o tipo de lutador que as pessoas esperam que faça isso toda vez. Sim, sim, sim. Tem lutadores assim no Ultimate Fighting Championship também, como o Chandler. Ah, entendi. Mas por outro lado, se você receber uma bolsa de luta alta, tipo, se o Soya recebesse 100 milhões aqui e dissessem 100 quedas, ele provavelmente aceitaria, entende? Com certeza. É mais ou menos isso. Bom, eu também quero ouvir a opinião de vocês, então deixem nos comentários. Certo, Makoto Shinryu contra Arsene Bassans. O Arsene, né, ele venceu o Hiroki Ito, pelo menos. A arma dele é o wrestling, né? Ele também trocou golpes com o Fukuda, então, mas sei lá, né? Nos golpes ele até parece meio desajeitado, mas acaba sendo difícil de enfrentar. Quanto mais desajeitado, mais difícil é lutar. É assim mesmo. Não estou chamando de desajeitado, mas é estranho. É estranho porque, basicamente, eles quebram o padrão, então acaba sendo difícil de enfrentar. Mas também acontece desses lutadores levarem golpes de um jeito estranho, né? Ah, sim, sim, sim. Os golpes do lutador Shenlong são bonitos. Ele é muito habilidoso e na luta recente contra Torres, começou a mirar com os cotovelos, adicionando novas armas ao seu arsenal, mostrando o quão bom ele realmente é. Os socos dele também são bonitos, então o lutador Asen, sabe, realmente não consegue superar isso. Ver que a cabeça dele não se move nem um pouco daqui me deixa super nervoso, então, de certa forma, isso é entretenimento pra mim. Talvez ele já tenha levado alguns golpes diretos algumas vezes. Eu fico pensando que em algum momento desses 15 minutos, ele vai acabar levando um golpe forte e cair, do jeito que ele fica parado assim. No final, fica assim, ó. O Khabib também era meio assim, ó, com o braço esticado. Algumas partes ficam difíceis de lidar. Tem coisas que você definitivamente não deveria fazer, mas ele faz, e aí fica difícil saber como superar isso. Só que quando ele leva um golpe, acaba levando de cheio mesmo.
Então, por exemplo, se você comparar o Arsene e o Torres, claro que tem diferença nas brechas da guarda, mas o principal é manter o queixo bem protegido para não tomar golpes desnecessários. Mesmo quando levam um golpe, não ficam balançando, e isso mostra que a guarda deles é realmente boa. Não é só o bloqueio, sabe? Mesmo lutadores que aguentam muitos golpes, se pegarem um direto assim, vão cair com certeza. É isso mesmo. Por isso, caras como Golovkin, Canelo e até o Torres sempre mantêm essa postura, protegendo bem. Você acha que o Yamamoto perderia na trocação? Eu acho que em qualquer situação o Shinryu leva vantagem. Na minha opinião, o Shinryu provavelmente vai finalizar com um mata-leão. Sim, é totalmente possível. Acho que o Shinryu vai ganhar, mas se o Asen vencer, vai ser uma grande zebra. Isso também seria interessante. Não seria exatamente sorte, mas talvez ele encaixe uma guilhotina perfeita ou algo assim, se for pra ganhar. Eu realmente não consigo imaginar o Asen ganhando, mas se ele vencer, vai ser incrível. Nesse caso, o Motoya provavelmente escolheria ele no sorteio na hora. O Motoya, que está totalmente mirando o título, com certeza escolheria o Asen. Seria uma grande vantagem para ele, né? Isso mesmo. Falando do torneio, não é? Bom, se chegar a esse ponto, Pois é, como é um torneio, o ideal seria avançar pelo caminho mais fácil. Mas como tenho reserva, qualquer um pode acabar entrando, então não seria estranho. Aqui é um pouco diferente, aqui também não dá pra saber o que vai acontecer, mas é uma luta que dá pra vencer com certa segurança. Ou de Kubo contra Torres, Zulu contra Itou, em qualquer uma dessas. é verdade. Isso também. Então, Makoto Shinryu e Yuki Motoya começam de uma posição bem favorável e, se tudo correr bem, podem chegar às quartas de final totalmente descansados. E aí, um dos campeões vai virar reserva? O torneio popular do peso mosca do Rizinho acaba virando um torneio muito popular, né? Mas, enfim, É verdade. Ainda não sabemos como vai ser feita essa votação, né? ainda não sabemos, né? Mas como no final quem escolhe é o chefe executivo Sakakibara. E não é só uma votação dos fãs, fica difícil dar um jeitinho. Com certeza. Mas acho que se os fãs entenderem, vai ficar tudo bem quando tentarmos dar um jeitinho. No fim das contas, se tiver entretenimento, tá tudo certo. Isso também faz parte da diversão, né? Cultura Rising. Tipo, vai lá, enfrenta o chefe. E isso também pode virar conteúdo resultando em outra bronca. Mas mesmo assim, você venceu, não é? Isso também, né, já deixa tudo meio a meio. O chefe executivo Sakakibara é muito bom em promoção, então ele consegue usar qualquer coisa de um jeito bom. Não importa para que lado as coisas virem, ele sempre pensa em transformar isso em algo, e isso é importante nos esportes de luta, porque você não consegue controlar o resultado. Ele é muito bom nisso. Certo, vamos para o próximo. Aqui estão as odds. Shinryu e Asen estão bem divididos, né? Com certeza. 1,3 para Shinryu, 4,3 para Asen. Faz sentido. É a maior diferença, aliás. Soya tem 3,2 e Gadzamatov 1,25. É under, né? Faz sentido. Desculpa, não tenho interesse no torneio dos pesos pesados e não estou acompanhando. Só quero que o Ueda se saia bem. Quero muito que o Ueda chegue até a final, certo? Como está longo, vou pular um pouco. Esse coreano, Shin... Tem muito Shin, né? Já tem uns 2 no Rizin. Né, tem mesmo. Shin parece ser um nome comum entre lutadores na Coreia, né? Acho que só tem mulheres com esse nome. Mas Shin é o sobrenome, né? Acho que sim. Porque é igual ao Izawa, né? Será que tem muito Shin por aí? Bom, aliás, meu nome não é Shin, viu, pessoal? Só pra avisar. Bom, o Izawa vai ganhar. Todo mundo fala isso, né? Bom, essa é a parte interessante das artes marciais. Eu, por exemplo, nunca vi nenhuma luta do Shin, mas já digo que o Izawa vai ganhar. Olhando o histórico das lutas, dá pra ter uma ideia, mas ao mesmo tempo não dá pra saber com certeza, né? Pode ser que ele seja um monstro inacreditável, mas a gente não sabe, né? Realmente. Se me perguntarem se eu sei, eu não sei. Mas aqui, eu também acho que o Izawa vai ganhar, mas no fim das contas a gente nunca sabe, né?
Então, Fukuda contra Naoki Inoue. Esse vai ser interessante. Eu gosto bastante do Fukuda. Sabe, ele mesmo caça, pega a própria carne. Como homem, tem algo admirável nisso, de conseguir sua própria carne e comer o que você mesmo conseguiu. Isso mexe com o espírito masculino, né? Não tem algo de masculinidade nisso, de conseguir sua própria comida, você não acha? Tá perguntando pra mim? Eu sinto isso, mas você não sente, não? Tanto faz, só parece gostoso pra você, é isso? Entendi, saquei. Você parece ser alguém que gosta do interior, que gosta de paz, mas como pratica artes marciais, fico na dúvida. E é só isso? Não, é que eu acho isso legal. Ah, mas eu realmente acho que é legal. Ele é uma pessoa bem rara, então eu gosto bastante dele, sabe? Acho engraçado chamar Naoki Inoue de garoto que come pouco, porque ele parece uma raposa, isso é interessante. Eu gosto dessa coisa de combinar pessoas com animais, e muitos lutadores de artes marciais se parecem com animais, né? Sim, tem mesmo. Geralmente quase todo mundo parece um macaco, mas realmente Naoki Inoue é uma raposa. Ele parece uma raposa inteligente. E o jeito que ele luta também, meio sorrateiro, meio furtivo, isso, ele é rápido. É, realmente, ele é uma raposa. E eu também gosto das tatuagens dele. Ah, do Fukuda. Sim, é Medusa mesmo, Medusa. Achei interessante, dizem que se você olhar nos olhos dela, vira pedra, isso, da mitologia grega. Ela é bonita, isso mesmo. Achei interessante que ela escolheu Medusa, parece ser uma pessoa bem curiosa. O estilo dela também é chamativo e incrível. Ela é uma boxeadora, mas não é aquele estilo japonês de jab direto, passo lateral direto. Ela faz mais esquivas, ganchos, esquiva com uppercut, overhand, esse tipo de coisa. Eu gosto muito do estilo de boxe dela, que não vai tanto reto, mas ataca mais pelos lados. Admiro seu estilo de luta e personalidade. Eu acho que a compatibilidade não é boa, realmente não é boa. Ela costuma usar muitos feints, observa o seu oponente, vê as reações e responde muito bem a isso. Fukuda. Mas o Naoki Inoue é muito bom nos feints, então você tem que observar bem e reagir a cada vez. Por isso a compatibilidade no aspecto do striking não é boa. Naoki Inoue não costuma se colocar em situações perigosas assim, né? Principalmente no striking. Ele controla com o jab a distância e evita situações perigosas com o backstep. Então fico pensando como o Fukuda vai conseguir pegar ele. Ele se move de forma ativa. Na luta contra o Motoya, ele não usou muitos feints, mas o Naoki Inoue geralmente usa muitos feints. E tem outra coisa, o Fukuda é canhoto, né? O Inoue é muito bom em chutar a panturrilha do lado de fora contra canhotos, e com isso ele consegue minar o adversário. O Fukuda também tem uma postura meio de boxeador, com a base bem aberta e um pouco baixa, porque senão não consegue avançar. Então, realmente, isso faz diferença. O Naoki Inoue, né, por ser canhoto, ele consegue minar bastante com o chute de panturrilha pelo lado de fora da perna da frente. E acho que o jab dele também vai entrar. O adversário acaba caindo nos feints. Então é difícil conseguir acertar ele de volta, né? O Naoki Inoue também consegue se mover para o lado quando é pressionado, consegue balançar a cabeça e sair para a lateral. Mesmo perseguindo ele, é difícil acertar um golpe. Parece que se acertar um pode mudar tudo, mas acho que é difícil acertar esse golpe, na minha opinião. Em termos de desenvolvimento, vai se parecer com a luta do Kintaro contra o Naoki Inoue, mas comparado ao Kintaro, ele realmente tem mais técnica de boxe, né? Então ele realmente tem aquele poder de um golpe só. Por isso, acho que ele vai querer acertar um contra-ataque em algum momento. Provavelmente é isso. Mas o Naoki Inoue também vai tentar levar pro chão, então acho que vai ser uma luta um pouco difícil. E as odds, como estão? Naoto, você não viu muito das lutas do Fukuda, né? Mas é um estilo que você gosta, né, Naoto? Isso mesmo, ele entra e derruba com um soco forte, vai acabar se tornando o favorito dos fãs. 2,9 para Fukuda, 1,3 para Naoki Inoue. O campeão está em vantagem. Gosto do estilo do Fukuda. Naoto provavelmente não viu a luta, então não deve ter comentado muito, mas é o tipo de estilo de soco que ele gosta. Ah, entendi. Preciso assistir melhor. Mas, sabe, o Ashida,
Ashizawa, né? Ashizawa, essa luta eu vi. Foi isso que me fez pensar. Caramba, ele é forte. Ele é bem rápido, né? Vai avançando, avançando mesmo. De repente ele observa devagar, faz um drible e de repente manda um overhand, um golpe lateral, um uppercut, coisas assim. Tenho a impressão de que ele conhece bem seus pontos fortes e sabe usá-los muito bem. Mas, na parte defensiva, eu acho que o Fukuda ainda tem algumas falhas. Quando ele é pressionado para o fundo, se um dos dois conseguir dominar o centro e empurrar para as cordas, provavelmente o Naoki Inoue vai acabar ficando em uma situação bem difícil. Isso é complicado, né? Mas é o que deve acontecer mesmo, porque o Naoki Inoue é mais alto e maior, então acho que ele não vai recuar muito, e quando for pressionado nas cordas, aí complica um pouco. Eu imagino que o Naoki Inoue ele vai vencer de forma relativamente segura, desgastando o adversário aos poucos. Para o Fukuda ganhar, ele teria que atacar o tempo todo, né? Do começo ao fim, essa é a imagem que eu tenho. Se ele atacar, acho que o Naoki Inoue vai recuar, porque é perigoso para ele. Mas mesmo que ele recue, ele logo volta para o centro e continua assim. Por isso o Fukuda tem que estar sempre atacando o tempo todo. Mas se for assim, acho que o Naoki Inoue vai acabar recuando. Se ele conseguir atacar do começo ao fim, acho que talvez consiga até vencer por decisão dos juízes. Mas é impossível, né? Porque o Naoki Inoue ele consegue atacar de fora. Então se o Fukuda vencer, vai ser por nocaute, né? Indo pra cima. Mas também pode acontecer de ele causar dano e ganhar por decisão. Isso é totalmente possível. Enfim, é mais ou menos isso. Sim, Kyushin Akimoto contra Akada. O Akada entrou de última hora. Eu também estava ansioso pela luta contra o Dartback, havia bastante expectativa. Mas fazer o quê, né? Gostaria que acontecesse novamente em setembro ou na véspera de Ano Novo. Me faz sentir como se estivesse assistindo aos combates na época romana, no Coliseu, onde criminosos lutavam contra leões. É bem essa sensação mesmo. A luta entre Ota e Ashizawa e a de Ashizawa contra Fukuda foram semelhantes, mas essa pode ter sido a pior de todas, ainda pior que aquelas. Pior que Ota contra Ashizawa, pior que Ashizawa, mas faz sentido. Foi esmagador. E a Kyoma Akimoto. Por enquanto, né, aquela sensação de vamos só entrar na partida. Bom, alguém tem que enfrentar o Kyoma Akimoto, né? Bom, dá pra cancelar todas as lutas do card, mas aí como é que fica? Acho que a questão é o que vai acontecer com os ingressos, né? Tem que reembolsar, né? Tem várias coisas complicadas, então por enquanto alguém tem que lutar com o Akimoto, né? Originalmente era pra ele lutar com o Shinobu Ota, já estava decidido, mas parece que do lado do Ota disseram de repente que não dava pra lutar. Tem várias opiniões sobre isso, mas falar que vai lutar e depois desistir é realmente complicado, né? Tanto do lado do Akimoto quanto do lado do Rizin falaram que, na verdade, nem deveria acontecer. Eu acho que se não dava pra lutar, era melhor ter dito isso desde o começo. Faltando pouco mais de uma semana, aí já fica impossível, né? É o que eu penso. Acho que talvez teria sido melhor cancelar mesmo, mas enfim. Será que dá pra dizer que a Akada salvou essa luta? Não sei. Pra mim, sinceramente, não achei muito interessante. Se cancelar, como eu disse, acaba dando trabalho, né? Mas nesse caso, acho que foi no limite de não cancelar. Não precisa cancelar, afinal vai ter a luta, pelo menos vai acontecer, mas não tem jeito, né? Lesão faz parte do esporte de luta. Bom, pra Akada, pelo menos, foi algo bom, né? Poder lutar contra alguém famoso num grande evento... claro que não dá pra ganhar, isso é óbvio, mas pelo menos é um bom pagamento, né? Entendi, faz sentido. Pra mim, não vejo problema, e até fico animado em fazer isso, mas ao mesmo tempo sinto que não tem muito o que fazer, então não consigo ficar tão empolgado. Assim que acabar, vou ficar pensando, o que foi que eu acabei de ver? Akada é um playboy, né? Playboy, então meio que tanto faz pra mim. Falando de forma mais dura, ele
é esse tipo de lutador. Por exemplo, a gente pede coisas impossíveis, mas não acho que o Okada vai se tornar o campeão mais forte. Então, como lutador, é respeitado nesse nível, é isso que quero dizer. Por exemplo, se alguém que luta no peso pena, como o Kiyoma, se o adversário do Souza desistisse e pedissem pro Kiyoma lutar com ele imediatamente, é claro que Kiyoma recusaria. Não teria chance de vencer, além de serem de categorias distintas. E o Okada, favorito ou não, acho que ele lutava no peso galo, mas não tenho certeza. De qualquer forma, é impossível, né? Kiyoma, usar um lutador com tanto potencial desse jeito é meio estranho, mas se for o Playboy, tudo bem, porque ele é o Playboy. Por que é o Okada? O mesmo vale para o Ashizawa. Então, o respeito como lutador é mais ou menos assim. Já aceitei que você não é um top fighter, por isso, tudo bem ser o Okada. Para mim, o mesmo serve para o Ashizawa. Está tudo certo assim. Mas o Ashizawa é interessante, né? Ele faz um show promovendo a si mesmo. É mais ou menos isso. Bem, eu realmente estou mostrando um show, mas é um show em que não tem como ganhar. É totalmente unilateral. Então eu penso que talvez na época de Roma, no Coliseu, era assim que as pessoas assistiam, achavam interessante ver isso. Existiu uma época em que era divertido ver alguém sem nenhuma chance sendo devorado por um leão, e eu consigo acreditar nisso, consigo acreditar totalmente. É mais ou menos isso mesmo. Como eu gosto de artes marciais, eu não gosto muito de ver alguém sendo espancado de forma unilateral. Principalmente, né? Principalmente. É isso mesmo. Bom, principalmente o quê? Não, principalmente o Akimoto, que está indo pro topo. Não tem problema porque o Akimoto vai ganhar, mas não é como se o Akimoto estivesse se esforçando demais, então está tudo bem. Bom, sabe, porque a luta é entre dois, né? Então eu tenho a impressão de que o Akimoto também está sendo envolvido nessas coisas. Ah, entendi. Mas a imagem de marca do Akimoto, o histórico dele, nada disso sai prejudicado, né? Mas ele realmente precisa ganhar de forma dominante. Mas acho que ele vai ganhar facilmente. Sim, sim, acho que ele consegue ganhar até com uma mão só. Ele realmente tem que ganhar com uma mão só. Tipo, ganhar com uma mão só é isso. Não tem chance, não tem chance mesmo. Então, se não for assim, não tem graça. Ou seja, quanto mais o Okada for dominado de forma unilateral, mais interessante fica a luta. Não, na verdade, se o Okada surpreender e fizer o Akimoto passar sufoco, aí sim fica interessante. Isso também seria interessante. Isso é o mais interessante, só assim seria interessante. Se o Akimoto dominar completamente, será apenas era isso mesmo, e pronto. Entendi. Mas pra mim, ao contrário, eu acho isso impressionante. Mas aí, voltando ao que falamos antes, a imagem de marca do Akimoto acaba sendo prejudicada, né? Mas não tem jeito, tem que fazer. Até porque, desde o começo, a ideia era lutar contra o Doubtback mesmo. Como será, né? Acho que, na verdade, vai acabar parecendo que o Okada lutou muito bem. Pode ser que pensem, o Akimoto estava superestimado mesmo. Ou, desse jeito, ele nunca teria vencido o Doubtback. Não tem problema, né? E se ele lutar com o Doubtback e vencer, vai ser até bom para a promoção. Acho que não tem nada de errado nisso. Não tem nada de negativo. Entendi. Não tem nada de negativo. E se o pagamento for igual ao do Doubtback, então foi bem tranquilo, né? Então, no fim das contas, foi algo bom para o Akimoto. Claro, o melhor seria ter lutado com o Doubtback, mas não foi ruim, né? O Okada conseguiu uma luta vantajosa, né? Realmente. Mesmo que diga que quer lutar com o Kiyoma Akimoto, não dá para fazer isso. Pois é, mas de qualquer forma, não tem muita disputa real aí. Não tem disputa real. Talvez eu esteja sendo um pouco rude dizendo isso, mas no geral é impossível, certo? Yaman contra Kanahara. Olhando as estatísticas, é o Kanahara mesmo. Então é isso, né? O Yaman é forte nas trocas de golpes e também tem uma pressão muito forte. Mas quando ele foi derrubado pelo Doubtback, eu fiquei meio na dúvida sobre o Kanahara. Mas o Kanahara também não é alguém que não consegue fazer nada, ele consegue se virar.
Você diria que o Kanahara é melhor nas quedas? Melhor que quem? Melhor que o Doubtback? Não, acho que no geral, no grappling, o Doubtback está em outro nível. Mas ele ficou parado por mais de um ano, né? O Kanahara. Mas acho que para um veterano isso não é um grande problema. Então, na verdade, muitas vezes eles até acham bom ter esse tempo de descanso. Não sei quantas lutas ele já fez, mas foram bastante, né? Acho que nesse ponto ele não esquece como lutar. O Yaman também voltou depois de uma derrota por nocaute, né? Lá no Rise. Lá no Rise. Isso mostra que o Yaman está realmente se tornando, pouco a pouco, um lutador que vai se desgastando. Mas se ele perder aqui, vai ser por finalização ou algo assim. Então, se ele ganhar, eu acho que vai ser incrível. Vou pensar, Yaman é demais. Mas não consigo imaginar muito o Kanahara vencendo por nocaute. Ele também está treinando na Tailândia, né? Acho que o Kanahara vai ganhar por finalização aqui. Acho que vai ser no primeiro round. No primeiro round, né? Faz sentido, normalmente. Mas, surpreendentemente, está 1,5 para Kanahara e 2,25 bem inesperado. Acho que é meio óbvio que vai dar Kanahara, né? Então, ao contrário, qual seria a forma de vitória do Yaman? Nocaute. Nocaute? Parar as quedas, pressionar e entrar na curta distância para trocar golpes. O Yaman de sempre. Ele só faz isso mesmo, é só isso, né? Se ele conseguisse segurar nas quedas, acho que esse é o ponto interessante, né? Mas, mesmo no clinch ou agarrado, ainda assim é perigoso. O Yaman vai acabar perdendo. Ele vai perder na força física, entendi. Então é por aí mesmo. Antes que agarrem o osso dele, antes que balancem ele, ele precisa acertar um soco. Pelo que eu penso, é mais ou menos isso. Não quero ser empurrado contra as cordas. Então é uma luta bem difícil mesmo. Força, Yaman! Certo, Nomura-san e Pitbull, essa é uma luta interessante. O Pitbull tem um rosto assustador, né? O rosto dele é assustador mesmo. Mas é estiloso, ele parece um espartano, né? No filme, né? Os espartanos, né? Não sei como eram os espartanos de verdade. Ele se parece com um ator, né? É verdade, o Pitbull é forte, né? Ele é forte, mas ultimamente não tem tido bons resultados e também já está ficando mais velho. Mas se pensar que ele nocauteou o Souza, então, bom. Mas, tipo, dizem que o Souza não estava em boa fase naquela luta, né? Ele não teve muito tempo de preparação, se não me engano. Entendi. Parece que foi isso mesmo. Mas mesmo assim, foi tão unilateral que, mesmo com pouco tempo de preparação, não dá pra justificar. Não foi nem que ele teve uma performance ruim. Foi tão unilateral que, pra mim, não dá pra dizer que foi só por causa da condição dele. Entendi. Acho que foi Keramov contra Kimura, né? Ele ganhou, mas a performance não foi tão boa assim. Foi meio que isso que aconteceu, foi dominado de forma unilateral. Mesmo que falem sobre o tempo de preparação, não convence muito. Mesmo que ele estivesse em boa forma, acho que o resultado teria sido parecido. Mesmo em boa forma, se foi unilateral, penso assim, o que houve? Acho que ele sentiu os chutes baixos, né? Os chutes na panturrilha surtiram efeito. Depois ele foi derrubado com um soco e uma joelhada voadora sendo nocauteado no ground and pound. Foi unilateral, mas acho que o Nomura pode vencer dessa vez. Com aquela velocidade. Não, é que a velocidade e o avanço e a precisão dele realmente preocupam qualquer um. Mas ele é grande, né, Nomura? Ele não é muito alto, mas tem peso. Uma pessoa tão robusta se movendo tão rápido, isso assusta mesmo. Acho que quem acerta o primeiro golpe é o Nomura, e fico pensando se ele consegue realmente atingir o Pitbull. E ainda tem aquela barba, o Gustavo também, né? Parece forte, não? Principalmente o queixo, talvez nem dê pra ver o queixo dele. Mas o Gustavo também aguentou bastante e no final continuou pressionando pra frente no terceiro round. Como será que vai ser, né? O Patrick também, só de pensar que ele com certeza é faixa preta. E o Gustavo, surpreendentemente, sendo brasileiro, não tem faixa preta. Pois é, realmente. Nem sabia que existia brasileiro assim. Ele nem parece brasileiro, né?
Mas, bom, Nomura-san com certeza vai ser um grande desafio pra ele. Mas eu acho que ele consegue, sabe? Acho que ele consegue, mas talvez vá para a decisão por pontos. Imagino que ele vai acertar alguns golpes, se movimentar, marcar pontos, e no terceiro round, o Pitbull tentará virar, mas o tempo acaba. É um padrão fácil de imaginar. Certo, evento principal. Miraya Sakura contra Kleber Koike. Olha, essa luta está bem equilibrada. É 50 a 50, né? 50 a 50. 50 a 50. Qualquer um dos dois pode vencer, não seria estranho. O Mirai Asakura está dizendo que vai focar em vencer por decisão, né? Se for esse tipo de luta, acho que ele certamente perderá. Eu acho que ele com certeza vai perder. Se for esse tipo de luta, só acertando alguns golpes e se movimentando, você acha melhor o Asakura agressivo? Caso contrário, acho que não vai dar. Por isso, se possível, acho que seria melhor já pressionar bastante desde o começo. Acho que isso pegaria o adversário de surpresa. Ah, pode ser esse o plano também. Eu acho que seria melhor assim. Mas não precisa ir pra cima de qualquer jeito. Mas o Asakura é bom em pressionar com golpes, né? Então, fazendo isso, forçando o Kleber a recuar, ele pode encaixar um contra-ataque ali, com certeza. Na primeira luta também, ele conseguiu acertar um contra-ataque, né? Quando o Kleber foi pra cima, ele encaixou com o contra-ataque. Então, eu acho que ele deveria tentar criar esse tipo de situação de novo e lutar só tentando pontuar de fora não é uma boa ideia. Acho que o Kleber vai acabar controlando o ritmo. Então, se não pressionar e não colocar pressão, nem vai surgir uma chance. Eu penso bastante nisso. Tem que deixar o Kleber nervoso. E também pressionando, quero forçar aquele ataque em sequência dele nos golpes. Fazer com que ele faça isso. É mais provável que ele obrigará ele a fazer isso, ou tirar isso de dentro dele. Se ele conseguir colocar um pouco de pressão, ele acaba cometendo erros. Acho que esse estilo de lutar só pra vencer não funciona muito contra o Kleber. Mas você vai pra trocação, vai evitar o chão, certo? Isso com certeza, com certeza. Da última vez ele perdeu no chão, tá? Então é claro que ele vai querer evitar isso. Acho que ele vai evitar, acho que deveria evitar mesmo. Se for puxado para o chão, tem que levantar rápido, mas essa parte eu não entendo muito bem. Mas se for para vencer, tem que fazer como o Asakura Mikuru fez antes. Colocar pressão, provocar o contra-ataque e responder com um contra-ataque. Esse era o estilo dele, né? Acho que isso é o mais forte como striker. Com certeza. Se ele for por esse caminho, acho que pode vencer. Eu acho que o Kleber vai ganhar de novo. Levando a luta para o chão. E na trocação, o que você acha? Quem vai dominar? Depende do estilo de luta do Mikuru Asakura, né? Isso eu não sei muito bem. Na última vez, acho que foi bem equilibrado, né? O Kleber levou vantagem na trocação. O jeito que o Mirai Asakura se posiciona e mantém o equilíbrio faz com que ele acabe levando chutes, né? Ele acaba sendo chutado. Entendi. Principalmente quando ele recua, né? Por isso dá vontade de contra-atacar, né? É uma opinião pessoal, mas é o que eu penso. Quando ele avança, eu acho meio complicado para o Kleber. Então, penso que o Kleber pode vencer. Entendi. O que você acha? Ah, interessante. Se o Mikuru Asakura conseguir ficar por cima e controlar a luta, pode ser perigoso demais. Mas muitos especialistas dizem que isso é impossível. Então, se pensarmos que isso não vai acontecer, ele vai ter que fazer alguma coisa na trocação. Se ele focar só em vencer na trocação, com certeza vai perder. Mas o Kleber também é muito determinado, então esse estilo não é bom. Não pode recuar, sabe? Essa é uma pergunta que o Shin costuma fazer quando entrevista outras pessoas, mas o que você acha sobre a fragilidade do Kleber ao receber golpes? Acho que tem sim.
Eu acho que tem, sim. E quanto ao lado psicológico, né? O que você acha? É difícil superar isso, mas acho que o Kleber vai ficar bem, de alguma forma. Aquilo foi aquilo, agora é isso, e acho que o Kleber vai ficar bem. Parece que ele não fica remoendo muito as coisas. Eu penso assim, claro que não é exatamente uma vantagem, mas eu não acho que isso vai influenciar tanto no resultado dessa luta. Então, o lutador Mikuro Asakura também. Bom, eu acho que depende de como ele lutar. Se ele avançar e acertar com força, acho que pode derrubar, mas ultimamente ele não tem dado esse tipo de golpe. É isso mesmo. Se for um golpe como contra Suzuki, acho que não vai funcionar. Mas mesmo naquela luta, houve momentos em que ele balançou bastante, né? Quando o adversário avançava, ele tentava contra-atacar. Bem, foi só por um instante. O que você acha? Eu acho que Mikuro Asakura vai vencer. Como? Por decisão. Por decisão? Acho que ele vai chutar. O Kleber. Sim, chute baixo, chute no fígado, chute alto, essas coisas. Vai tentar marcar pontos assim, e os chutes dele são pesados, né? O Asakura. Então ele vai chutar, esperar, tipo, vem então. E quer ganhar nos pontos, né? Eu acho que seria bom, gostaria que ele lutasse assim, mas eu penso o contrário. Acho que se lutar desse jeito, vai perder com certeza. O Kleber vai avançar com tudo, agarrar ele. Com certeza vai fazer isso. Se lutar desse jeito, vai perder com certeza. Eu acho que vai ser difícil se ele não impor o ritmo desde o começo. Mas é interessante, tenho bastante confiança nisso. Estou ansioso para ver. Por isso, se ele realmente lutar só pensando em vencer, acho que vai acabar sendo dominado pelo Kleber. O que será que eu acho desse jeito de pensar, de focar só em vencer? Acho que é isso, né? Não correr riscos desnecessários. Quando falam de um lutador que só pensa em vencer, é isso que querem dizer. Em lutas no chão, manter o controle por cima funciona, mas na trocação poucos conseguem ter sucesso com isso. Por exemplo, se for lutar contra o Yaman, se for pensar só em vencer na trocação, o plano seria nunca trocar golpes com ele. Tipo, com esse cara é melhor nunca trocar golpes, né? Já que ele vem pra cima, não tem necessidade de eu ir pra cima também. Então eu fico pensando se faz sentido mesmo focar só em vencer. Acho que é isso, não entrar no ponto forte do adversário. Em vez disso, explorar ao máximo o ponto fraco dele. Mas, sei lá, às vezes a luta fica divertida e a gente acaba trocando golpes mesmo assim, né? Quando escuto entrevistas dos lutadores, penso nisso. Será que vencer de verdade é seguir o plano friamente, sem se deixar levar pela emoção? Acho que é isso, não se deixar esquentar. Por que você está me perguntando isso? Porque estamos discutindo o que significa focar só em vencer, certo? Acho que é isso mesmo. Ah, entendi. É como não forçar o nocaute, sabe? Acho que, de certa forma, todo lutador tem aquela vontade de provar que pode vencer até no ponto forte do adversário por causa do espírito de luta. Mas acho que a ideia é não fazer isso. O adversário tem o ponto forte dele, então é melhor lutar só no seu próprio ponto forte e focar totalmente em vencer de forma unilateral. Entendi. Então, não precisa ir pra cima tentando derrubar à toa, né? E também, no caso do lutador Asakura Mirai, ele tem treinado jiu-jitsu ultimamente, né? Então dá pra entender, mas acho que é isso, não é pra entrar nesse jogo. Isso faz sentido mesmo. Sim, é hora de se soltar, afastar e levantar. Acho que dá pra fazer isso, mas aí Você tem que causar dano com os golpes, né? Acho que esse estilo de lutar só pra vencer, focando apenas nos golpes, não é bom. Acho que focar só em vencer, ganhar com os golpes, é isso que significa focar só na vitória. Enfrentar o jiu-jitsu. É como sempre, né? Mas antes ele tentou pressionar e fazer alguma coisa e acabou perdendo por causa disso, né? Shihiro Suzuki também conseguiu pressionar, mas dessa vez você falou alguma coisa no começo, né? Eu também estou ficando mais forte no chão, sabe? Ele falou algo assim, bom, cada um fala o que quer, né?
Depois disso, ele disse que ia focar na vitória, então pensei, então vai ser na trocação. Acho que vai ser na trocação mesmo, mas o interessante é ver como ele vai lutar em pé, né? Esse é o ponto principal. Acho que vai ser o Asakura Mirai de sempre, né? Ele chuta e acerta um contragolpe. É sempre mais ou menos assim, né? Então ele vai perder, né? É interessante, né? Bom, por isso realmente tem uma disputa aqui, né? Certo, então parece que vou perder, né? Então, A menos que Mirai Asakura mude seu estilo de trocação de sempre, o Kleber vai estar em vantagem. eu entendo que ele não queira ser agarrado desde o começo, mesmo tentando manter a distância. Ele acaba sendo agarrado, né? Então, como será que vai ser? Acho que um estilo de trocação mais agressivo combinaria mais com ele. Ir pra cima por conta própria, com certeza é melhor assim. Teve alguma luta assim, Mikuro? Acho que no começo teve bastante, né? Não sei se consigo ser como antes, mas acho que era meu eu mais forte. E Kleber só perdeu para o striker Kanahara. Então, se eu conseguir manter o topo e vencer daquele jeito, seria o ideal, né? Se eu conseguir fazer aquilo, né? Da última vez ele tentou fazer aquilo e acabou sendo finalizado. Então, não sei, né? Acho que talvez não seja a melhor estratégia. Pois é, repetir o padrão da derrota anterior complica um pouco. Bom, se for pra escolher um dos dois, acho que seria Mikuro Asakura. Pelo conjunto de habilidades, faz sentido, né? é mais ou menos isso. Aliás, quais são as odds? Kleber está em 1,75 e a Sakura em 1,85. Então, é um pouco... Parece que está um pouco subestimado, entendi. Algo como alright. Este card está bem divertido. Os eventos do Rising são sempre de grande escala e a produção é realmente incrível. Eles sempre entregam um conteúdo aproveitável e tranquilo de assistir, então é algo animador. Estou ansioso. Compartilhem suas previsões nos comentários, por favor. Vamos transmitir o torneio ao vivo desde a primeira rodada. Por favor, participem e não percam nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like e aperte o botão. Muito obrigado. Até breve, nos vemos de novo. Tchau, tchau.